Fala pessoal, bora comentar hoje sobre a Klabin, resultado do terceiro TRI, novos fatos, mudança na política de proventos, quanto a empresa poderá pagar após essa mudança e também após esse balanço, qual está mais barata, Irani ou Klabin. Então bora lá, o primeiro ponto é que a Klabin possui um modelo de negócios integrado e bem flexível, porque a empresa possui as suas florestas próprias e uma parte da produção da celulose a empresa vende, e esse ponto representa uns 30% da sua receita, e outra parte é destinada para a produção de papéis e embalagens. Então nessa foto temos algumas utilidades para a parte da celulose, fibra curta e fibra longa, para papéis, papel higiênico, papel toalha, filtros de papel, e também tem a parte de fraldas. Fora isso, temos o segmento de papéis, papel cartão, caixas de leite, caixas para bebidas. Também tem a parte de embalagens, com sacos industriais. Tem a parte de papel ondulado, para caixas de fruta. Caixas destinadas para empresas alimentícias. Então, os produtos da Klabin são extremamente úteis. E ano após ano, esses segmentos têm crescido. E a perspectiva para o médio a longo prazo é que o crescimento irá permanecer nesses três segmentos. Então, se for o caso, a Klabin poderá entregar crescimento no volume de vendas. Outro ponto, no segmento de papéis e embalagens, a Klabin é líder de mercado, por exemplo, em craftliner, 60% de fatia de mercado, em papel cartão, 40% de fatia de mercado, em sacos industriais, por exemplo, para sacos de leite, sacos de cimento, a Klabin possui 50% de participação no mercado. E também no segmento de caixas de papelão, a empresa possui 22% de participação no mercado. Fora que a destinação das vendas, quase 70% vai para a parte alimentícia, que historicamente acaba sendo bem resiliente. Além do mais, essa foto aqui é crucial, que mostra esse ponto extremamente positivo para a Klabin, a Suzano e a Irani, é que no Brasil temos uma produtividade florestal bem acima do que outros países. E aqui no caso, o da Klabin é um dos melhores do mundo. E agora, comentando sobre o balanço do terceiro TRI deste ano, a Klabin teve 938 mil toneladas de volume de vendas, o que representou uma leve queda em comparação com períodos passados. E por que essa queda aconteceu? Foi por causa da queda no volume de vendas no segmento de celulose. Porque, na parte de papéis e embalagens, a empresa cresceu em uma taxa acelerada em comparação com o terceiro TRI do ano passado. E esse bom crescimento aconteceu por causa da conclusão do projeto Puma II e gradativamente o volume de produção tem crescido. Fora isso, a receita da Klabin foi de quase 5 bilhões apenas nesse terceiro TRI, o que foi 14% de crescimento versus o terceiro TRI do ano passado. E também a empresa destaca que quase 70% da receita veio do mercado interno e 32% do mercado externo. Então a Klabin possui grande parte da sua receita dolarizada. Outro ponto que a Klabin utiliza como base para o pagamento de proventos é o EBITDA ajustado, que foi de 1,8 bilhão e ele cresceu 33% versus o terceiro TRI do ano passado. Então vamos a seguir que a Klabin pagará de 10% a 20% do EBITDA ajustado na forma de proventos. Então quem tem a Klabin em carteira não adianta ficar vidrado no lucro e sim no EBITDA ajustado da empresa. Outro ponto que foi negativo é que a dívida cresceu para 4,1 dívida líquida sobre EBITDA, o que acaba sendo um patamar bem substancial. Porém, vamos a seguir que teve um motivo para toda essa elevação e a perspectiva é de uma dívida mais controlada no próximo ano. Outro ponto, no quesito volume de vendas, teve uma queda de 3% em comparação com o mesmo TRI do ano passado e também perceba que é bem equilibrado as vendas por produto. Então temos celulose, embalagens e papéis. Já no quesito receita por produto, 30% veio de venda de celulose, 35% em embalagens e 32% na parte de cartões. Então, na ótica acumulada, de janeiro até setembro, a receita de celulose só cresceu 2%, a parte de papéis aumentou em quase 20%, em embalagens só cresceu 0% e na ótica trimestral apenas 2%, e nesse segmento de embalagens, a Irani teve um crescimento mais acelerado. Então, no quesito receita total, tivemos apenas 6% de crescimento nesta janela entre janeiro até setembro deste ano. Fora isso, no site Investidor 10 tem esse quadro que mostra as regiões que determinada empresa gera a sua receita. E, por exemplo, vimos que no Brasil, a Klabin gera grande parte da sua receita na faixa de 60% a 70% da sua receita. Aí depois temos Itália com 5%, China 5%,
Argentina quase 4% e México 3,7%, e outros com uma parcela bem menor. Outro ponto, a Klabin espera que para 2025, mais de 70% do seu EBITDA será oriundo do segmento de papéis e embalagens, que historicamente possui resultados mais consistentes e crescem com o passar do tempo, enquanto a parte de celulose será menos representativa no seu balanço. Então a tendência, no médio e longo prazo, é que a Klabin possua receitas mais previsíveis, já que grande parte do seu resultado virá do segmento de embalagens e papel. Enquanto isso, se você procurar na internet, o histórico do preço da celulose parece uma montanha-russa, então esse ponto gera uma volatilidade maior no resultado da empresa. Além disso, vimos que a dívida da Klabin cresceu muito, de 3,5 dívida líquida sobre EBITDA para 4,1, olhando em dólares, até porque grande parte da dívida da Klabin está em moeda estrangeira. Porque dos 37 bi de dívida total que a Klabin possui, 5,4 bi é a dívida em reais e quase 32 bi em moeda estrangeira. Ou seja, 85% da dívida da Klabin está em moeda estrangeira. Então, por isso que é mais interessante olhar essa relação da alavancagem em moeda estrangeira. Daí porque a dívida da Klabin piorou, porque no terceiro tri deste ano aconteceu um grande desembolso de mais de 6 bilhões de reais por causa desse projeto Caetê, que a empresa comprou terras e também madeira. Então a empresa realizou esse grande desembolso. Daí a Klabin fez isso porque a empresa está buscando essas metas de autossuficiência de madeira própria. Então aconteceu esse grande desembolso no curto prazo, porém, após esse grande investimento, a Klabin terá menos investimentos olhando para o futuro, já que a empresa não terá que comprar madeira por fora. Outro ponto, esse endividamento mais elevado já era esperado por causa desse alto desembolso, porém, quando olhamos para 2025, o mercado e também a própria empresa projeta que a sua dívida ficará em um patamar bem mais confortável, e principalmente após 2026 e 2027, que a tendência é de um endividamento bem mais confortável. Outro ponto sobre proventos, a Klabin pode decepcionar, porque vamos ver a seguir que a empresa mudou a sua política e com essa mudança o dividendo poderá ser um pouco menor. Então no momento a Klabin tem pago 4,6% e a média do provento foi de 4%. Então historicamente a Klabin nunca foi uma boa pagadora no quesito alto yield que a empresa paga. Daí, após essa mudança, a Klabin pagará de 10% a 20% do EBITDA ajustado na forma de proventos, e para este ano, o mercado projeta uns 7,8 a 8 bilhões de EBITDA. Então, se a empresa pagar 10% disso, temos quase 3% de yield, 15% de EBITDA, 18 centavos por ação, 4,4% de yield, e com 20%, isso nos dá 5,9% de dividend yield. Então, para este ano, a empresa já pagou vários proventos, então o tombo que o mercado espera no provento virá principalmente a partir do próximo ano. Além disso, aparentemente a Klabin não é toda essa barganha, e um indicador que o pessoal olha muito para este setor é o EV sobre EBITDA. E o que é o EV? Ele pega o valor de mercado da empresa em bolsa mais a dívida líquida da empresa, enquanto a EBITDA são os lucros antes juros, impostos, depreciação e amortização. Então, neste caso, a Klabin está cotada por 9 vezes o seu EBITDA, o patamar atual, o que ficaria um pouco abaixo do que as suas médias, porém não seria toda essa barganha, até porque você possui uma Irani cotada na faixa de 5 a 6 vezes, e também, no caso da Suzano, o mercado espera por 5 a 6 vezes de EV sobre EBITDA para o próximo ano. Então, aparentemente, a Klabin seria a mais cara versus a Irani e a Suzano. Outro ponto, a Klabin paga proventos trimestrais Datacom para fevereiro, maio, agosto, outubro e dezembro. E pelo menos até a hora que eu estou gravando, a Klabin não anunciou proventos com o balanço do terceiro tri. E quem acompanha a empresa há certo tempo sabe que a Klabin sempre anunciava o balanço e junto algum provento. Daí, até o momento, a Klabin falhou neste anúncio para novembro deste ano. Mas vamos aguardar para saber se a empresa irá anunciar em breve. Outro ponto, a Klabin espera crescer o seu resultado em mais 3 bi por ano no seu EBITDA a partir do exercício de 27. Então, se for o caso, olhando para o médio prazo, a Klabin poderia alcançar mais de 9 bilhões de EBITDA em 2027, e com essa mudança na política, que a empresa
pagava antes de 15% a 25% do EBITDA na forma de proventos e agora eles irão pagar de 10% a 20% do EBITDA ajustado na forma de proventos. Esse ponto irá acarretar em uma queda no provento da empresa, porque, até supondo um crescimento de 50% no EBITDA da empresa para 2027, a Klabin pagaria de 3,6% de yield no pior cenário, no mediano 5,3% e no cenário otimista 7%. E o mercado está nesse cenário aqui mediano, que a Klabin poderá pagar na faixa de 5%. Então, se você quer proventos, a Klabin deve pagar alguma coisa sim, mas não será tanta coisa, e a previsão do mercado são de proventos na faixa de 4% a 5%. E por fim, Klabin ou Irani, qual está mais barata hoje? E tem uma métrica que o pessoal olha muito, que é o fluxo de caixa yield ajustado, porque nos últimos 12 meses a Klabin conseguiu 3,2 bilhões de fluxo de caixa livre ajustado, e se eu pegar esses 3,2 bi e dividir pelo valor de mercado atual da Klabin, que é de uns 25 bilhões de reais, temos 12,4% versus o valor de mercado atual da empresa. Enquanto isso, no caso da Irani, a empresa conseguiu quase 290 milhões de fluxo de caixa livre ajustado, e se eu pegar esses quase 290 milhões e dividir pelo valor de mercado atual, na faixa de 1,7 bilhão, temos que o fluxo de caixa livre ajustado representa quase 17% do valor de mercado atual. E tem aquele ponto, a perspectiva é de resultados melhores para a Irani, olhando para frente. Então, se a empresa conseguir crescer essa geração de caixa, perceba que esse ponto pode representar grande parte do seu valor de mercado. Então, nessa métrica, a Klabin estaria mais cara versus a Irani, porque o fluxo de caixa livre ajustado da Irani representa um percentual maior do valor de mercado da empresa. Então, pessoal, comentamos um pouco sobre a Klabin e o balanço do terceiro TRI, perspectivas de proventos, esse endividamento alto. Aí comenta aqui abaixo se você é sócio da empresa e se tem comprado neste patamar de preço. Em particular, não sou sócio, não compraria nesses preços e, se eu fosse comprar, eu aguardaria por preços melhores. E quem reparar, um dos vídeos que tem mais visualizações aqui no canal foram justamente em 2022 e em 2023, que eu comentei que a Klabin estava bem barata. Então, a empresa é boa, porém, preço importa, e se a empresa estivesse barata, certamente eu estaria comprando a empresa, até porque a qualidade é muito boa. Então, dado esse nível de alavancagem, resultados moderados, proventos que poderão cair, eu exigiria um preço melhor aqui na Klabin. Então, em particular, eu prefiro optar por outras empresas no momento, e não quer dizer que será um péssimo investimento. Então, pessoal, por esse ser é isso. Deixe o gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal e também considere se tornar membro para acompanhar essa saga de vídeos nesta temporada de balanços, fora que possui a planilha com preço 7 projeções, tem um Telegram para membros, tem a minha carteira aberta, meus aportes e muito mais. E se você assinar hoje a partir de membros e não gostar, você cancela em um clique. E também se você quiser trocar de corretora para conseguir bons benefícios, tem um link do meu parceiro aqui abaixo para vocês migrarem para o BTG com bons benefícios tanto na corretora, conta corrente, cartão Black e muito mais. Aí, caso você possa interesse, preencha o formulário aqui abaixo e aguardo o pessoal entrar em contato com vocês. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.